cauldron was directly above a subglacial ridge that was probably formed in the eruption of 1938, which resulted in a massive outburst flood in the river Skeiðará. By midday, a large cauldron had formed in the ice cap, with a long trough stretching across to the Grímsvötn Lake. On October 2nd, the eruption broke through the ice cap, and by the next day it was in full swing. It was clear that water was flowing under the ice cap to Lake Grímsvötn, where the water level was rising quickly. The volcano belched ash and gas high into the air. And the ash column show how electrified the atmosphere of this violent eruption was. Geólogos estão a ver a fusão do gelo. Stupendous energy had gone E vão agora com um helicóptero glacial ice in such a short time to form e vão mostrar-vos onde o gelo se levantou. Besides the eruption itself, it was of great value for geologists to be able to observe the melting of the ice and the huge release of water that resulted from it. More than 3 cubic kilometers of water, more than in the whole of Lake Thingvallavatn, the largest lake in Iceland, accumulated in Grímsvötn in the space of a few weeks. Now one side of the island. For the water, which is released in these floods. A ilha foi totalmente inundada. When the pressure of the water reaches a critical point, Vejam agora o que acontece à água. it up, and the water streams out underneath it, emerging in a violent flood on the coastal plain area of Skeiðarársandur. Scientists did not expect this year's flood to be so large, but they were mistaken. The peak flowed Como a água sai debaixo do gelo com uma força tremenda, about 4,000 times the river's normal rate of flow in winter. Here are some unique shots showing the beginning of the flood. They were taken at the source of the river Giga, just after the flood began. Here we can see clearly how the water cast a hollow out of the sand closer and closer to the ice in an amazingly short time. parece um oceano, mas não é. Isto é a terra. The titanic force released when the water bursts out from underneath the edge of the glacier. Even though it was tens of meters thick, the edge of the ice could not withstand the strain and broke up like an eggshell. The flood thundered on for 2 days, reaching its peak flow after only about 12 hours. Estes blocos de gelo pesam várias toneladas. And with a force that beggared all description. As pontes foram completamente destruídas. Cem toneladas cada bloco daqueles. Esses blocos de gelo têm 3 andares de altura. Many of these huge blocks of ice weigh anything up to 100 tons each. It's an amazing sight to watch them being carried along and tumbling over like toy building blocks in the flood. Up on the glacier, Vejam como aquele homem está a andar lá em baixo. broke out and laid scattered around the surface. Reparem estes arranhões na rocha, na rocha. Perhaps this scene shows best what colossal forces were at work Os cientistas diziam que isto era evidência in comparison with the stupendous might of nature. de milhões e milhões de glaciações. The scratches and ruts on the surface show E aqui aconteceram no ápice. long distances like tiny pebbles. Um pequeno dilúvio conseguiu fazer tudo isto. Vejam o tamanho deste bloco de gelo. Flood barriers and power lines. Before the flood, preventative work went on round the clock. Flood channels were dug across the road and across flood barriers. Antes da inundação, eles fizeram uns canais na estrada porque sabiam que estavam à espera But da in inundação. spite of it, Mas apesar disso, For protection. Finally, when the flood broke out on November 5th, 6 weeks after the eruption, estradas e as pontes e tudo ficou completamente destruído. though at the same time it was clear in the first few hours of the flood, Ninguém esperava algo desta magnitude. could avoid a great deal of destruction. The blocks of Vejam alguns vestígios das estradas que haviam antes. the bridge like matchwood.
foi parar a imagem. Aqui está. Vejam algumas das placas de aço que foram dobradas pelo dilúvio, pela inundação. Isto foi um pequeno lago que foi despejado sobre a Terra. O que aconteceria se o oceano fosse despejado sobre a Terra? Recentemente ouviram falar do tsunami. 2 ondas que chegaram à Terra. 250 mil pessoas mortas. Ilhas que se mexeram de sítio. Algumas das áreas têm o aspecto de que nunca tivesse havido nenhum edifício sobre elas. Apesar de serem edifícios de betão armado como nós temos aqui. Mas a ciência nega a existência de um dilúvio universal. Apesar de haver esta camada do Cretáceo que nos diz que tudo esteve debaixo de água ao mesmo tempo. Apesar de se encontrarem fósseis como este, onde temos um antílope, uma gazela, um cavalo, um carnívoro, todos no mesmo bloco. Apesar de as camadas superiores estarem cheias de fragmentos de ossos, apesar de se encontrarem jazidas de fósseis com milhões de animais sobre elas, dizem que nunca houve um dilúvio. Apesar da Checoslováquia ser um grande campo de carvão, dizem que nunca esteve debaixo de água. Porque se estivesse, a teoria da evolução tinha de ser abandonada. Mesmo pelo facto de que debaixo do oceano também teve de haver um enterro rápido, segundo Pedro 3:3-7, diz que nos últimos dias haverá escarnecedores. Vão negar a vinda de Cristo, vão dizer que tudo sempre foi como é hoje e ignoram que Deus criou a Terra e ignoram voluntariamente que o mundo foi inundado por água a certa altura. Agora têm uma escolha. Na escola, na universidade, na televisão, na revista National Geographic, nas revistas científicas do mundo, nunca ouvirão nada como isto que viram aqui. Mesmo que fosse o melhor artigo científico, nunca será publicado. Porque a ciência tem medo que a sua credibilidade seja ameaçada. Mas vocês têm uma escolha. Será que existiu um dilúvio universal? Ou não aconteceu? Se aconteceu, então a teoria da evolução é uma mentira. E era uma vez, há milhões de anos atrás, não é nada mais do que uma história de crianças. Muito obrigado pela vossa atenção. Boa noite a todos. Hoje continuamos com o tema da evolução. E, desafortunadamente não podemos tratar de todo o tema e, portanto, vamos apenas observar algumas áreas interessantes esta noite. Antes de começar, vamos dar uma olhada à genética.